o evangelho hoje é extenso e, claro, a gente sempre tem que escolher algum ponto para reflexão, e eu gostaria de destacar o que Jesus fala mais ou menos no meio do evangelho. Ele diz assim: quando o espírito impuro sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, ele fica vagando, e não encontrando repouso, esse espírito diz: eu vou voltar para minha casa. Mas não é o inferno, não, o coração de onde ele saiu. Eu vou voltar para lá, porque aqui não está bom para mim, não. E diz que quando esse espírito volta, ele encontra a casa limpa e arrumada. Duas coisas que o demônio não gosta, de que ele não gosta: pureza, limpeza e ordem na nossa vida. Quando nós temos a pureza do coração e queremos manter a nossa vida em ordem, não fica espaço para o demônio. Então ele fala: não, aí eu não entro. Nessa limpeza, nessa ordem, não, eu não entro. Mas ele não desiste. Continua Jesus. Ele vai e busca reforço. Busca 7 espíritos piores do que ele. E aí Jesus fala: entram e se alojam naquela casa, naquele coração. E aí a triste conclusão de Jesus: o último estado dessa pessoa torna-se pior do que o primeiro, porque antes era 1, agora são 8, porque o que saiu e os 7 que ele buscou. O que nosso Senhor quer falar para nós? Porque, meus irmãos, é algo muito importante, pode parecer até supérfluo dizê-lo, mas é muito importante nós lembrarmos que aquilo que a igreja nos apresenta nas missas, ela está falando para nós. O que nosso Senhor quer dizer para nós? Com esse espírito que sai e que não gosta desse coração, busca reforço e consegue entrar. Agora eu volto ao pensamento de São Paulo: outrora erais trevas, agora sois luz no Senhor. E São Paulo continua: procurai, procedei como filhos da luz. Esse espírito que sai lembra um momento marcante da nossa vida, a nossa conversão, o momento em que nós nos decidimos a ser de Deus, o momento em que no nosso coração nós dizemos: basta de pecado, não ao pecado. Todos nós temos que ter esse momento na nossa vida. Eu não estou dizendo o momento que eu resolvi ir à missa, eu não estou dizendo o momento em que eu comecei a rezar. A conversão é mais do que isso. Eu posso vir à missa e não me converter, eu posso rezar mal, porque bem não aconteceria isso, e não me converter. A conversão é quando de fato eu, movido pela graça de Deus, tiro do meu coração, quero que saia de mim o espírito impuro, que é o pecado, que sempre de alguma forma é insuflado pelo demônio. Então a conversão é um momento importante na nossa vida. Claro, nós poderíamos falar aqui da conversão diária, da conversão contínua. Nós continuamente precisamos nos converter até o final de nossa vida, mas há esse momento marcante em que nós tomamos esse propósito, em que de alguma forma Deus nos tocou. Às vezes a conversão ocorre por um fato extraordinário, como foi a conversão de São Paulo, como foi a conversão de Santo Agostinho, mas nem sempre. A gente até tem que tomar cuidado para achar que conversão tem que ser algo extraordinário, não é? Eu tenho que ter vindo de uma vida horrível para dizer que eu me converti. Não! Às vezes você já tinha uma vida cristã, mas uma vida cristã medíocre, e de repente você percebe que não é assim que Deus quer que você viva. Esse momento é a sua conversão, não é? Então nem sempre a conversão significa algo extraordinário, externamente falando. Sempre é extraordinário, porque é a ovelha que é resgatada, é o filho que volta, é a moeda que estava perdida que foi encontrada. A conversão, o espírito que sai. Porém, não estranhe que o padre vai dizer, converter-se é muito fácil, muito fácil. O difícil, meus irmãos, é manter a conversão. O difícil é o que vem depois, né? E por isso que a conversão vai se mostrar verdadeira com o tempo. Por isso, muito cuidado. Eu quero dar um testemunho da minha fé.
Você está na igreja há quanto tempo? Não, tem 3 meses que eu me converti. Espera, daqui 10 anos você volta, para ver como que a sua conversão criou raízes em você. Então, o difícil não é tanto esse passo, o difícil é manter essa vida cristã. E é isso que Jesus fala, quando ele diz que esse espírito que sai, sente saudade daquele coração que já pertenceu a ele, que já esteve sujeito a ele, que ele dominava. Então, ao perceber a conversão, o demônio vai lançar novas estratégias. 7 espíritos piores do que ele, significa que ele vai te tentar por outros caminhos, que ele vai procurar um mau reforço para te levar a cair. Então, quais são as dificuldades para manter a nossa conversão? É sobre isso que eu queria frisar mais, não é? Algumas situações que, uma vez convertido, pode me causar perigo, pode me levar a voltar ao pecado. A primeira situação seria o que na vida espiritual se chama da tibieza. O que é a tibieza? É o coração morno, é aquele coração que se converteu, que se deixou abrasar pelo amor de Deus, mas que com o tempo começa a esfriar, começa a perder aquele fervor inicial. Por isso que lá no Apocalipse se vai falar daqueles que perderam o primeiro amor. O coração vai esfriando, e uma das grandes características de quando o coração começa a esfriar, e isso já são esses 7 espíritos tentando derrubar essa alma, uma das grandes características é quando a pessoa começa a não fazer caso de certos detalhes. A tibieza é comparada com um declive, uma descida muito suave, que você não pega velocidade, mas você está descendo, e quando você perceber, você já está longe. Você pegou uma descida que era muito suave e você está longe. Então a tibieza, o coração que perde aquele fervor, aquele desejo de ser de Deus, aquele entusiasmo inicial. Não falo agora do entusiasmo sensível, porque se ele não passou, ele vai passar. Mas eu falo daquele propósito firme do coração, aquele desejo de ser de Deus. A tibieza tira isso. A pessoa fica numa espécie de uma morneira espiritual, não é? Então, e se caracteriza por esse descuido, sobretudo com os pecados pequenos, vamos dizer assim, não é? A pessoa venceu às vezes um pecado grave, mas dali a pouco não percebe que está pecando venialmente, e pensa assim: não, isso aí não me leva para o inferno, isso aí não me impede de comungar, então não tem problema. Uma pessoa que pensa assim, o que ela perdeu? A consciência do que é o amor de Deus, a consciência que é nas pequenas coisas que eu mostro a minha fidelidade, o meu amor. Então o perigo da tibieza, devemos pedir a Deus que Ele abrase o nosso coração, que Ele inflame o nosso coração, que Ele não deixe que nós fiquemos nessa letargia, nessa morneira espiritual. Segundo perigo, depois da conversão, é a presunção, juntamente com o orgulho, a soberba. A pessoa que pensa assim: pronto, eu agora já me converti, não corro mais perigo, não faço mais essas coisas que tanta gente faz, eu não vivo mais assim. A soberba, não é? Começa a olhar para outra pessoa: coitado, aquele ali ainda não se converteu, ou aquele ali, não, a conversão dele não foi retumbante como foi a minha, ele não cometeu os erros que eu cometi. Às vezes a pessoa até se gloria do erro que cometeu. A presunção, o demônio talvez não consegue mais tentar essa pessoa por um pecado carnal, por um pecado mais material, então ele tenta pelo lado mais, digamos, intelectual, mais espiritual, como se conta daqueles monges do deserto, né? E havia lá um monge que era muito tentado pelo demônio. O demônio tentou pela gula, fazia aparecer diante dele pratos suculentos, lautos banquetes, e ele sempre resistia. O demônio tentava pela sensualidade e ele sempre resistia. O demônio tentava pelos bens materiais e ele desprezava tudo. Nada fazia aquele monge cair. Mas são 7 espíritos, e um dia então o demônio chega para aquele monge e fala assim:
Você se lembra do monge Pacômio? Estou aqui o nome, só colocando o nome na história. Sim, foi meu amigo. Pois é, você sabia? Ele foi escolhido para ser o patriarca de Constantinopla. O quê? Aquele imbecil? Como é que escolheram a ele, não escolheram a mim, que sou muito mais capacitado do que ele? Pronto, o demônio foi embora. Se pudesse, feliz. Não conseguiu vencer pela gula, não conseguiu vencer pela carne, não conseguiu vencer pelas coisas materiais, o fez cair pelo orgulho. E o último estado torna-se pior do que o primeiro, não é? Então, cuidado com a presunção, cuidado para não acharmos que somos melhores do que os outros por aquilo que Deus nos dá. Se Deus nos deu mais, Ele vai pedir mais. Deus foi misericordioso ao dar-nos mais, mas Ele vai ser justo também ao pedir contas do que nós fazemos desse mais que nós temos. Por exemplo, a facilidade aos sacramentos, a facilidade à confissão, não é? A facilidade da Santa Missa, da assistência espiritual. Nós temos que usar disso com uma profunda humildade em nosso coração. Então, o perigo da presunção, da soberba após a conversão. Outro perigo é a reincidência. O que significa isso? A pessoa se converteu, ela deu esse passo para Deus, ela vive um tempo na graça de Deus, ela resiste ao pecado, mas com o tempo a própria natureza, a própria carne começa a sentir saudades dos pecados de outro tempo, e a pessoa começa a pensar assim: eu acho que não é tão grave como eu imaginava, eu acho que se eu fizer isso uma vez, não vai ser assim tão grave, eu não vou deixar de rezar, eu não vou deixar de ir à missa, e principalmente, eu vou estar lá cedinho para me confessar, eu vou pecar, mas depois eu vou me confessar. E aí a pessoa corre o perigo de cair na reincidência, começa a voltar ao pecado. E uma coisa muito perigosa na vida espiritual, meus irmãos, é quando nós fazemos essa espécie de pacto com o pecado. Você não me incomoda até certo ponto, e eu também não te incomodo. Eu não corto totalmente com você, mas também não vou ser um amigo seu de cada dia. O último estado torna-se pior do que o primeiro, porque essa reincidência, essa repetição do mesmo pecado, ela nos leva a perder a noção do pecado, a noção da gravidade do pecado. Essa reincidência, meus irmãos, pode transformar um sacramento que é um grande remédio, que é a confissão, pode transformá-la num veneno. Quando nós, lá no nosso coração, terminamos tendo essa vida: ah não, eu peco, mas o padre vai estar lá, eu me confesso, eu quero deixar o pecado, então eu me confesso, mas por outro lado eu não quero deixar totalmente, e vivemos nessa reincidência. Aí você pode confessar todo mês, você pode confessar toda semana, você pode confessar todo dia. Se você não tiver no coração esse propósito do desapego do pecado, a confissão não vai te mudar. O último estado torna-se pior do que o primeiro. Então, ter no coração esse propósito, né, de não deixar margem para o pecado. Finalmente, outro grande perigo, que acontece muito também, é o desânimo, porque a vida cristã é monótona. Os dias bonitos, os dias que nos entusiasmam, não são muitos. Nós servimos a Deus principalmente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, muitas vezes difícil, muitas vezes árido, muitas vezes sem graça, muitas vezes sem que ninguém note, sem que ninguém te aplauda, sem que ninguém perceba o esforço que você está fazendo para viver para Deus. E não só isso, mas também muitas vezes bombardeado de tentações. Olha os 7 espíritos aí. E então a pessoa começa a desanimar, ela começa a ter aquele sentimento: não adianta, não faz sentido, eu rezo, parece que Deus não me ouve, eu faço penitência e Deus parece que nem percebeu. E aí a pessoa cai no desânimo, ou então vem uma queda, e ela pensa assim: não adianta, eu não consigo, o pecado é mais forte do que eu, e a pessoa entrega as armas, o desânimo. O último estado torna-se pior do que o primeiro. Meus irmãos, como fazer para isso não acontecer conosco? Aí agora vamos ao final do Evangelho, quando aquela mulher do meio do povo, ela quando viu
a sabedoria de Jesus, quando ela viu a grandeza daquele mestre que não ensinava como os outros, mas que primeiro fazia para depois ensinar, e que falava coisas que desagradavam àqueles que pregavam naquele momento, ela, para elogiar Jesus, ela pensou na mãe de Jesus. Olha que isso já está no início da história da nossa salvação, olhar para Jesus e pensar em Nossa Senhora. Então ela, para elogiar a Jesus, elogiou Nossa Senhora. E aí muita gente fala: olha aqui, Jesus falando que não é para elogiar Nossa Senhora. Não foi isso que Jesus fez. A mulher disse: feliz o ventre que te trouxe, bem-aventurado o ventre que te trouxe, os peitos que te amamentaram. O que Jesus fez? Aumentou o elogio. Ele não tirou o elogio de Nossa Senhora. Jesus não falou assim, absolutamente. Jesus acrescentou, Jesus aperfeiçoou, dizendo: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Quem? Como Nossa Senhora ouviu a palavra de Deus e a colocou em prática? Comparemos a reação de Nossa Senhora ao anúncio do anjo com a reação de Zacarias. Zacarias duvida, Nossa Senhora não. Eis a serva do Senhor, aceita de olhos fechados o plano de Deus, ouviu a palavra de Deus e a colocou em prática. Então Jesus acrescenta a felicidade de Nossa Senhora de ser a sua mãe, a felicidade de ela ser a discípula perfeita, aquela que mais viveu o que Jesus ensinou. E essa, meus irmãos, esse é o caminho, se nós queremos perseverar no caminho da conversão, ouvir a palavra de Deus, como estamos ouvindo, e colocá-la em prática. Vamos fazer ao sair da igreja, durante a semana, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, com os nossos amigos, nos mais diversos ambientes. É lá que eu vou colocar em prática a palavra de Deus. E tem um detalhe bonito hoje na missa, que tem exatamente a ver com isso, é que a igreja fala muito hoje dos olhos. Depois vocês podem olhar ele nos seus missais, o introito da missa de hoje, Salmo 24, oculi mei semper ad Dominum, os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor. Por quê? Porque Ele livra os meus pés da armadilha, do buraco. Olha que comparação bonita. É como alguém que fala assim, olha para Deus e fala: meu Deus, por onde que eu vou andar? E Deus vai guiando. Tem um buraco na sua frente, mas você não cai. Por quê? Porque você olha para o abismo? Não, você olha para Deus, e Deus fala: meu filho, é por aqui, desvia, tem um buraco aí, sai dessa situação, deixa essa ocasião, corta com essa amizade, desliga esse celular, corta com isso na sua vida. Ele te desvia dos perigos. Você olha para Ele, oculi mei semper ad Dominum, os meus olhos estão sempre para o Senhor. Ouvir a palavra de Deus, ler, contemplar a palavra de Deus. E depois, novamente no gradual, no trato, mais uma vez um salmo que fala dos olhos, o Salmo 122, belíssimo. Sicutóculi servorum, imanibus dominorum suorum, assim como os olhos dos servos estão fixos na mão de seu Senhor. Basta que o Senhor faça um gesto e o servo está pronto para praticar, para fazer aquilo que o seu Senhor lhe pede. Então diz: ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum, assim os nossos olhos estão fixos em Deus. Esse é o caminho. Você quer perseverar sendo luz? Você quer manter a sua conversão? Quer evitar a tibieza, a presunção, a reincidência, o desânimo? Olhe para Deus, olhe para a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus e procure colocar em prática aquilo que nosso Senhor vai nos ensinando, aquilo que a igreja nos transmite cada domingo, cada dia. E assim nós não teremos medo nem de um, nem de 7, nem de uma legião de espíritos impuros, porque nós não vamos confiar em nossa força, mas vamos confiar na força e na graça de Deus que age em nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.